Se você está sem tempo para se organizar, se você está com essa dificuldade de se manter organizado porque tem pouco tempo, assista este vídeo que eu vou te colocar algumas ideias que podem ajudar e também falar um pouco da minha experiência própria nesse sentido, para você ter mais elementos ali para pensar nessa organização que seja mais simples, mais funcional e que de fato você tenha bons resultados, bons frutos a partir dessa organização e não seja simplesmente mais uma tarefa que te leva tempo, né? Que te suga, de certa forma. Porque esse era um grande problema, assim, que eu tinha com organização. De, caramba, tinha muitos métodos, muitas formas de fazer. E às vezes era tão complexificado, porque eu não tinha tanta experiência dentro daquele método, então pulava de galho em galho, que aquilo que era para ser simples, aquilo que era para ser um conhecimento que me ajudava, acabava atrapalhando de certa forma, né? Porque tanto eu meio que assim tinha condição de fazer, mas não estava fazendo. Então é uma certa sensação de incompetência também. Às vezes é um dos riscos assim, né? De a gente consumir muito conteúdo sobre produtividade, sobre estudo e tudo mais, que tipo, assim, o poder, enfim, saber meio que te garante um certo poder ali. Quando isso não é exercido, assim, pode te levar a ideias não muito favoráveis, né? É isso. Mas enfim, passando para a parte de organização, quero que esse vídeo seja um pouco mais simples. Só um momento, porque tá tendo barulho aqui. Então, retomando aqui, muitas ideias diferentes podem te complicar na sua organização. Então, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já escutou diferentes métodos, né, de organização. Tenha ficado com alguns, tenha descartado outros. E a diversidade tem um grande valor, né? A diversidade tem um grande valor. É importante que a gente tenha ideias diversas, métodos diversos, até para encontrar aquilo que está mais facilitado com o nosso contexto. Mas além de encontrar aquilo que está fácil para o nosso contexto, mais adequado, digamos assim, mais compatível, é importante que a gente saiba pegar coisas diferentes, né, de outros contextos que parecem não estar próximos a primeiro momento e conseguir adaptar e ficar com aquilo que é melhor e de fato construir seu próprio sistema, né? Sua própria forma de pensar. E só dando um pouco mais de contexto, assim, por que eu pensei no tema desse vídeo? Porque ano passado eu tava em um furacão, literalmente. Eu escrevi uma nota que eu de fato escrevi assim, né? O que eu tava vivendo em termos de rotina. Na verdade, que eu me coloquei no furacão, porque estou morando bem mais próximo da faculdade, só que isso me deu uma liberdade que eu soube aproveitar de certa forma, mas de fato foi um furacão, porque eu estava pegando 7 matérias na faculdade, então todas as matérias de psicologia do meu semestre e mais uma optativa de tarde. Estava como diretor da empresa júnior, eu já tinha ficado mais de já tinha ficado um ano na empresa, já estava indo pro segundo ano, e como diretor que você acumula algumas responsabilidades ali dentro daquele processo. Uma empresa júnior era Psico Júnior, um salve para Psico Júnior, inclusive, e estava trabalhando com social media, né? Então, tanto na parte de... fazia tudo assim, né? Tipo, desde edição de coisas até a captação também, legendas e tudo mais. Então, literalmente sem tempo, irmão, porque eu tinha escolhido aquilo, né? Eu tinha escolhido estar em coisas diferentes. E, de fato, assim, a organização dentro desse contexto, que você tem diversas coisas, ou então tem um tempo limitado por questões de transporte, que eu também já vivi essa realidade. Hoje, felizmente, com muito suporte, eu ainda não vivo mais exatamente essa questão do transporte, né, na minha rotina, que isso cansa demais também. E aí por isso eu decidi fazer esse vídeo que tenta simplificar um pouco da organização com as ideias que eu fui aplicando dentro desse contexto, que eu fui aprendendo também, mas em outros livros, né, como O Segundo Cérebro, Zatel Kasten. Outro livro que eu li tem um tempo já, até peguei para rever, esse livro aqui, Essencialismo, e até as próprias coisas da psicologia que eu vou adaptando, né? Então vamos lá, trouxe 3 ideias aqui além desse contexto, que a primeira já foi, né, de, assim, tem muitas informações diferentes, é possível que a gente pegue alguns elementos, mas que a gente também consiga selecionar
aquilo que está mais adaptado para o contexto. Então, uma coisa que é bem importante, né? Você selecionar e conseguir seguir com aquilo, porque sempre vão ter diferentes formas de você organizar, de você fazer X ou Y, de você gravar um vídeo, de você estudar, sempre vai ter diferentes formas. Então, você precisa selecionar algumas coisas, e essa seleção vai muito da experiência também, né? De você tanto pensar, refletir sobre aquela ideia, não simplesmente sair reproduzindo, mas também, de fato, testar, né? Ver como é que isso se encaixa na sua rotina, se não se encaixa, por que não? Então, já entra essa questão. E o próprio conhecimento facilita. Então, fechando aqui essa ideia com a ideia de você conhecer, de você estudar, de você ver vídeos, enfim, ler, tudo isso vai te facilitando tanto a acessar esses diferentes métodos, tanto a selecionar aquilo que está mais à disposição. E um grande problema disso, às vezes, é a superficialidade, né? Porque a gente, enfim, vê uma diquinha ali no TikTok, no Instagram, e às vezes você não entende quais são as ideias que estão sustentando aquilo ali e nem entende de fato os passos em si, né? Então, o conhecimento, de forma geral, ele vai tender a te ajudar um pouco mais nisso, ainda mais se você for aprofundando. E, tipo assim, aprofundar, não estou falando de você ser um PhD, ser poderoso naquilo que você está buscando no primeiro momento, mas assim, aprofundar mais do que você sabe, eu acho que é um bom parâmetro, assim, né? Pô, se você viu um vídeo, um livro já pode ser um aprofundamento sobre aquele tema. Então, fechando essa ideia aqui, e de fato buscar a simplicidade, né? Se você tem pouco tempo, a simplicidade vai ser a sua melhor amiga. Que vem tanto dessa seleção, mas também de um método que seja mais simples, que seja claro também. E eu vou te falar aqui um método de organização que eu acho bem simples e vou limitar ainda mais para que, de fato, você não tenha tempo, que se você está com menos tempo, para aquilo que é importante, que é a organização pelo método PARA, do Thiago Forte, que é uma organização super simples de você ter 4 etapas, né, 4 espaços, na verdade, que são os projetos, que são mais a curto prazo, mais direcionados, as áreas, que são conhecimentos opa, desculpa. As áreas são responsabilidades mais a longo prazo. Os recursos, que são aquilo que você está aprendendo, que pode ser útil no futuro. E o arquivo, que é tudo que você já fez e está guardado no arquivo. É como se fosse o lixo, só que você vai guardar no arquivo, mas só que é um arquivo vivo, que pode ser reutilizado. Mas dentro dessas 4 dimensões, assim, se você está com pouco tempo, os projetos vão ser o essencial, assim, sabe? Você direcionar seu tempo aos projetos, então ver dentro das grandes responsabilidades que você tem, aquilo que vai te aglutinando assim em projetos, né? Então, o que você tem de entregas para fazer pode ser um caminho para você pensar nos projetos e organizar só os projetos. E o que é organizar? No final das contas, né? Você alocar recursos, seja materiais, cognitivos, psíquicos, né? Eu acho que o psíquicos é mais abrangente, assim, tempo para aquela atividade. Então, pensa apenas nos projetos, sabe? Se você está com pouco tempo, de fato, pensa no projeto específico. Aquilo que pode ser de conhecimento, de material para aquele projeto. E aí você organiza e dispõe as coisas para aquela pasta, para aquele projeto. Então, antes de criar as 4 pastas, cria as coisas por utilidade. Enfim, esse vídeo eu tô um pouco mais professoral, estou colocando tanto da minha experiência assim, mas que de fato foi o que eu estava fazendo ali. Então, tipo assim, na empresa Júnior eu tinha eu trabalhava no comercial e um dos projetos que a gente tinha de fazer era de nutrição de leads, né? Como manter o contato com aqueles clientes que já estavam ali dentro da nossa carta, né? Enfim, de fato, tendo uma relação de, enfim, parceria, ou então sendo de fato com serviços, né? Então, como manter aqueles clientes por perto? Então, organizava os projetos, comecei a organizar mais pelo projeto. Então, vamos colocar só isso aqui, vamos delimitar as coisas. Então, pô, um vídeo para mim mandar pra galera, pra gente ver o que pode fazer. Porque é isso, era um processo de construção coletiva, né? E isso são as coisas que têm muito mais valor, né? Que o que é mais coletivo, mas para que seja um bom coletivo, também é importante que a gente tenha
bons repertórios individuais, assim, né? E uma boa relação entre o grupo, que é uma coisa terceira, né? Não é simplesmente você colocar os melhores jogadores que eles vão jogar bem, especificamente. Mas enfim, definir e se organizar por projetos específicos, né? Qual que é a demanda, o que você tem de recurso que pode ser alocado para aquilo, quais são as tarefas, e a partir daí expressar aquilo. E outra coisa, a terceira ideia para fechar esse vídeo é de pensar a organização como um método, né? Pensar a organização como um método e não limitado a uma ferramenta. Porque, assim, você pode estar em diferentes contextos, com diferentes materiais, com recursos limitados, mas quando você tem um método, quando você tem uma forma de pensar, né, certas regras ali que você estabelece através do conhecimento, do método, né, que seja mais simples. Eu te apresentei aqui um método simples e que você pode aprofundar em outro vídeo aqui que eu falo mais sobre o método PARA, que também a organização é uma das partes, né, da gestão de conhecimento, da própria expressão. Mas vou deixar aqui indicado esse vídeo que eu falo mais sobre o método PARA, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, e se você quiser direto se aprofundar no método mesmo, procura o livro Construindo o Segundo Cérebro, que vai ser muito legal, assim, porque é bem simples, bem didático mesmo. Ao mesmo tempo que ele tem ideias fortes ali, se você for investigar mais a fundo. Mas enfim, o fato é que você precisa, então o método, a forma de pensar vai ser melhor porque as ferramentas vão te ajudar nisso, mas uma boa ferramenta só consegue ajudar de fato quando ela está apoiada por algum processo, né? Por alguma sequência de etapas ali. Porque pular de ferramenta em ferramenta também é algo que mais te tira tempo na organização do que te devolve tempo. Então, velho, estuda, é fácil, né? Enfim, mas enfim, só vai, estuda e faça as coisas, não é bem isso. Mas enfim, é porque eu não quero que seja uma coisa muito estanque, assim, né? Muito superficial. Mas, enfim, passa por isso, né? Estudar, selecionar aquilo que é um método e a partir daí, dentro da ferramenta que você já tem, que você já usa, adaptar aquele método para aquilo. Então, hoje eu consigo fazer um método para no meu Drive, no meu Notion, no Obsidian, se eu quiser, em qualquer lugar, na minha casa, no meu quarto, sabe? Porque é uma forma de pensar, é um método que vai te suportar dentro daquela atividade. Então, esse foi um vídeo de uma organização simples e eu gostaria de que você deixasse aqui um feedback, né? Se realmente esse vídeo te ajudou a simplificar as coisas e te ganhar tempo, né? Digamos assim, dentro da organização. Enfim, na verdade, você não vai saber isso antes de tentar aplicar ou pensar nessas ideias aqui, principalmente dos projetos, né? Mas eu quero esse feedback para ver se realmente isso está mais compatível aí com o que você estava buscando nesse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.